O profissional de saúde, né? Ele tem que ser um bom profissional, assim, atender bem, com qualidade. Isso é uma coisa essencial, né? Atender bem, com educação, comunicação, ser bom, né, no que ele faz. E o segundo ponto, sem discussão, ter uma excelente rede de contato. Seja de encaminhamento, ou seja de bom relacionamento. Porque ver e ser visto é algo realista para você poder trabalhar bem no dia a dia. Neste episódio, o convidado é o fisioterapeuta Arthur Padão, conhecido no meio clínico e digital por seu trabalho à frente do podcast Pode Aliviar, onde fala de dor com leveza, ciência e bom humor. Aqui, ele compartilha sua trajetória empreendedora, os desafios de construir uma carreira sólida na fisioterapia e a importância de equilibrar técnica, comunicação e propósito no atendimento. Uma conversa franca, divertida e cheia de insights sobre como crescer profissionalmente sem perder o olhar humano, com aquele toque carioca e a paixão de quem vive o que ensinar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos novamente aqui com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Quem quiser ver esse episódio aqui com vídeo para conhecer, ver a cara do meu convidado, pode ver no YouTube e no Spotify, porque a gente também lança esses episódios com vídeo. Bom, vamos aqui para o nosso episódio de hoje, um episódio muito legal. Estava querendo faz tempo já, com esse nome na minha cabeça, um cara meio distante assim de mim, Rio de Janeiro, tal, mas que a gente foi se aproximando e hoje a relação eu adoro sempre estar com esse meu convidado, gosto sempre de encontrá-lo, sempre discussões muito legais e conversas muito divertidas e sempre muito agradável e um cara que eu gosto muito. O meu convidado de hoje é o fisioterapeuta conhecido como Doloroso. Ele também é host de um podcast, o Pode Aliviar, lá junto com os caras lá do Rio, o Heráclito, com a galera lá. Alguns episódios que eu já, nos meus deslocamentos para a clínica, eu também já assisti alguns episódios e muito interessante, muito legal ver ali várias gerações de fisioterapeutas falando do assunto dor de maneira bastante aprofundada e bastante tranquila e bem gostosa e bem agradável de assistir. Meu convidado de hoje é o vascaíno Arthur Padão. Bem-vindo, Arthur. Obrigado, Hélio, pelo convite. Doloroso que você me fez, apesar da gente estar muito perto um do outro hoje, né, especificamente, mas vamos conversar aqui online, né? Legal, muito prazer estar com você aqui. Arthur, eu gosto de trazer aqui os empreendedores atuais, os que estão aí desbravando aí os caminhos da sua própria carreira, tentando vencer na vida, tentando conquistar as coisas, seja no âmbito pessoal, profissional, técnico, aprimorar, melhorar, trazer mais resultado, descobrir coisas novas. E você também é um desbravador, né? Eu lembro que uma vez eu encontrei com você, eu não sei em que ano que foi isso, mas eu me encontrei com você talvez pelas primeiras vezes e você falou para mim assim, e eu acabei me tornando um cara parecido assim com você, lógico que não como você, porque você é super detalhista, aprofundado, e eu sou mais um clínico, né? Mas você falou assim, eu só estudo dor, eu só trabalho com dor. Eu falei, cara, como que faz isso, né, cara? Como é que esse cara faz isso? E eu agora também, cara, tipo, eu não sinto a menor atração por uma reconstrução de LCA que eu já fiz tanto, eu não sinto Eu mais, também não. não tenho mais muito assim. Eu costumo falar para os meus amigos, eu falo, pô, eu gosto de tratar de gente doente, eu não gosto de tratar de gente saudável, não. Padão, seguinte, primeira pergunta, cara. A gente veio aqui para falar um pouco de você, da sua história. Por que não direito? Por que não engenharia? Por que não outra coisa? E por que fisioterapia? Pô, cara, isso é uma pergunta boa, porque tem muito tempo, né, que eu escolhi a minha carreira, né, mas até o momento de eu entrar na faculdade, eu decidi ser fisioterapeuta, tiveram alguns anos aí de diferença. Assim, eu como tenho certeza que muita gente entrou numa faculdade e entrou lá e viu, e aí, tô fazendo o que aqui? O que que é isso? Não sei o quê, vamos seguindo aí a vida para ver qual é, e foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Então, quando você pergunta assim, por que que eu escolhi fisioterapia, eu sempre fui um cara que gostei muito do esporte. Eu fui atleta aqui no Rio, fui atleta de remo no Vasco, ainda bem, né? No Vasco. Quase que me tornei atleta de basquete, mas aí acabei transitando para o remo com um amigo meu me convidou, ele era timoneiro do Vasco. Eu falei, Arthur, vamos lá, que tu é um cara grande, não sei o quê. E fui, né? E acabei me envolvendo nisso. E aí, nesse caminho, né, dessa ida pro remo, né, para eu treinar, e aí eu me tornei membro da equipe, fui federado no Rio, eu tive algumas lesões. E também eu
treinava, mas eu jogava basquete de vez em quando, não sei o quê, e torcia o pé, e aí machuquei o ombro, machuquei a perna, tudo meio embolado ali no esporte. E foram as primeiras vezes que eu tive contato com clínicas de fisioterapia, sobre o que fazer de tratamento. Fiquei um tempo lá frequentando e tal, poxa, que carreira legal, não sei o que, achei interessante. Curtia a ideia, né, de você oferecer tratamento para as pessoas e tal, e aquilo me interessou muito, né, naquela época. Aí foi seguindo nisso, aí eu acabei prestando prova para o IBMR, que é a faculdade onde vários amigos seus estudaram, né, o Edmur, o Palmiro foi professor anos do IBMR, Carla Daniele deu aula e foi aluna do IBMR, então várias pessoas, várias, né, e o IBMR era uma faculdade muito bem conceituada na época, e tinha um detalhe muito diferente de outras graduações no Rio, que praticamente todos os professores eram clínicos. Não tinha nenhum mestre, nenhum doutor. Todos eram clínicos. Então a gente aprendia a ser muito clínico. Seja um clínico para atuar no hospital, atuar numa clínica privada, em vários serviços e tal. Estava muito por aí. Aí quando eu entrei na graduação, eu falei assim, isso aqui vai ser moleza, vou tirar de letra. Eu só tomava pau nas disciplinas, não sei o quê, estudava, não sei o quê. E isso passou uns 2 anos aí, quase 3 anos, nesse vai e vem, vai e vem. E aí eu acabei precocemente fazendo estágio na área esportiva, no Botafogo, onde depois eu segui carreira há alguns anos, até ser demitido, mas demitido porque mudou a diretoria do clube, né? Não porque eu era ruim, né? Mas acabei indo fazer estágio no Botafogo, comecei a me interessar um pouco pela área esportiva e tal. E aí, nesse meio termo, lá para metade da faculdade, eu vi uma propaganda de um curso do Maitland. E todos os meus professores falavam do Maitland, mas ninguém dizia o que era o Maitland. Eles falavam assim, você faz o Maitland, você faz o Mulligan no paciente, você faz o Maitland no paciente, você faz isso, faz aquilo, você faz o PNF. Tá bom, mas o que é isso? São pessoas, são tratamentos, são técnicas e tal. E aí teve um folheto do Maitland lá no IBMR, estava escrito pela professora Carla Daniele, tudo, venha fazer o curso. Eu falei, pô, cara, talvez essa seja um bom momento de eu me dedicar à faculdade, né? Aí eu insisti muito para a Carla, depois ela pode até te contar isso com mais detalhes, eu não sei quanto de proximidade você tem com ela. E aí eu insisti em fazer ela, não, você é acadêmico, não, eu quero, acho que eu perturbei ela mais de um mês. Ela, tá bom, você participa. E aí lá foi a minha virada de chave para eu querer estudar, entendeu? Porque o que eu vi lá foi quase que 100% oposto do que eu vi o que eu aprendia com os meus professores na graduação. E aquilo me despertou uma coisa, eu falei, caraca, como assim, cara? E aquilo me consumindo nisso, né? E a Carla falou muito de dor. Eu falei, poxa, cara, essa deve ser uma área legal de trabalhar, e o Maitland me trouxe uma ideia de raciocínio clínico que eu nunca tinha visto, e isso me despertou o interesse de estudar mesmo a carreira, né? E aí eu comecei a frequentar mesmo a faculdade, me vestia melhor, parava de bermuda e chinelo para a faculdade, né? Não tive nenhum problema com nenhuma disciplina depois, e eu comecei a me dedicar à faculdade efetivamente, né? E isso foi seguindo junto, eu continuando treinando, né? Remando e tal, não sei o quê. E aí acabei, nesse meio termo também, eu tinha várias bandas aqui no Rio de Janeiro, não sei se eu já te contei, né? Eu tinha banda de rock and roll, banda de MPB, heavy metal e tal, e eu sou contrabaixista, eu toco contrabaixo, né? Eu fiz prova prática de músico prático, tá? Então, assim, músico prático, Não é beleza. pouco, não. Não é pouco, não. Não é pouco, não. Qual é, né? Aí, porque tinha a prova de músico prático e músico profissional. Você recebia um registro, era obrigatório. Todos os músicos que tocavam em locais ter um registro disso. Eu fiz o meu registro com uma das bandas que eu tive, né? E aí comecei a ter muita dor no meu ombro e no meu pescoço de tocar na noite. Eu também tinha machucado o ombro no remo, mas depois que eu comecei a tocar na noite, no meio da faculdade junto, eu comecei a ter muita dor. E foi quando eu fiz o curso do Maitland junto ali da Carla, e aquilo começou a me trazer mais esclarecimentos, porque eu já tinha tentado vários tratamentos e nada funcionava, várias coisas, né? E uma dor insuportável, limitante, né? Torcicolos diretos e tal. Então começou a calhar o que eu vivenciei de experiência dolorosa junto com o que eu fui aprendendo ali no Maitland. Depois eu fiz 2 outros módulos, um outro módulo de raciocínio clínico aí até foi na graduação toda, né? E eu comecei a estudar por conta própria. Comecei a estudava com a Carla, ela fazia vários grupos de estudo no Rio com várias pessoas, né? E eu participava de todos, eu era super engajado e tal. Então eu seguia muito nessa área de dor e na área esportiva, né? Nessas 2 áreas aí na graduação. E segui na área esportiva, e uma professora me convidou para fazer estágio na clínica de dor que ela trabalhava. E aí eu já tinha decidido que eu queria ir para a área esportiva, com certeza, né, por causa do clube e tal. E quando eu entrei na clínica e comecei a estagiar, eu falei, pronto, é aqui que eu quero ficar. E aí acabei
decidindo lá, mais ou menos quase no final da faculdade, de seguir essas duas linhas, né, da área esportiva tradicional e também na área de dor crônica. Nessa clínica de dor, né, 90% dos pacientes eram queixosos de dor crônica, e eu via casos assim muito bizarros. 20 cirurgias de coluna, sei lá, tratamento com implante cerebral, de estimulação. Então, isso foi lá, Hélio, entre 2002 e 2004, entendeu? Então, aquilo mudou a forma como eu estava enxergando a profissão e eu segui dali, do que eu vi lá, é o que eu faço hoje, entendeu? Ainda na graduação. A área esportiva, obviamente com ajustes, né? Porque assim como você falou, não tenho mais saco, eu não tenho nem tempo para seguir um LCA inteiro. Às vezes eu não tenho nem tempo de pegar uma torção de tornozelo 2 meses, né? Assim, porque mudou a minha forma de trabalho. Mas eventualmente eu faço, né, um atendimento assim. Então esse foi o meu início, né? Eu decidi na graduação que eu ia seguir nessas áreas, né? Pô, muito legal. Mas assim, da onde que você veio? Tipo, seus pais, o que que eles faziam? Isso teve alguma influência para você olhar para a saúde desse jeito ou não? Ou para o esporte? Como é que é? Quem que é? Quem são os... Da onde que você veio aí? Como é que é? Cara, Em casa? essa também é uma ótima pergunta, porque eu te digo tranquilamente que do esporte, meus pais não foram a minha influência. Porque meu pai sempre foi um cara mega. Eu lembro de uma foto que ele me mostrou que ele jogou vôlei, que ele é mentira, ele não jogou, ele ficou só fazendo pose, né, quando ele era garoto e tal. Minha mãe praticava corrida, não sei o quê, mas nunca foi uma pessoa esportiva, né? Então não veio muito deles, né? Eu acho que eu e os meus irmãos fomos numa área esportiva, e tanto que a minha irmã jogou vôlei profissional há muitos anos, a Ana Maria foi levantadora, jogou Superliga, jogou aqui em Osasco, eu estou em São Paulo, né? Aqui em Osasco, Uhum. jogou. Jogou lá para o Maranhão, se não me engano. São Caetano, ela ficou várias temporadas aqui em São Caetano. Depois ela jogou 2 temporadas na França. Então eu acompanhei a carreira dela no esporte. O meu irmão jogou vôlei até mais ou menos ali uns 20 anos, se não me engano, né? Talvez um pouco menos. Eu segui até uns 20 anos como atleta. E o meu avô foi médico da seleção brasileira, o Wilton Gosling. Ele fez Ah, 58, 62 e 66 como médico da seleção. bicampeão Então, mundial. e é muito legal. Tem muita história dele, assim, muitas coisas que ele trouxe da Copa do Mundo e tal. E ele não fez 70. Logo depois de 70 ele faleceu, então eu nem conheci ele. Então, a minha família, a vida inteira eu escutei histórias dele, mas ele também não era um cara esportivo, barrigudo, sedentário, fumante, obeso, né? Aquela coisa oposta Uhum. ao esporte. Então, acho que vem muito disso, né? A minha mãe foi artista plástica há muitos anos, fez várias exposições no Rio, né? Eu acompanhava as exposições dela. Então, acho que essa coisa da música, eu gostava de desenhar, gostava de artes assim. Então, vem disso, acho que da minha mãe, né? Disso, tanto que eu sigo pensando em música até hoje, né? Como uma arte, né? Digamos assim. E meu pai é economista, né? Já se aposentou recentemente, ficou anos como funcionário público e acabou se aposentando, né? Então, acho que eu e meus irmãos tivemos essa veia esportiva porque eles obrigavam a gente a praticar esporte. Eu pratiquei vários esportes até chegar nos que eu mais gostava, vários. Tênis Uhum. de mesa profissional, tênis, sei lá, natação, aquela coisa Uhum. meio da nossa geração, né, Hélio? Que fazia muito esporte. Então, eu acho que vem disso, né? E a dor, eu acho que veio de experiências que eu vivenciei de dor, né? Que eu tive, que foram muito ruins, né? E aí Uhum. acabei entrando na área da saúde e mesmo que eles também nunca me incentivaram para ser da área da saúde. Nunca teve esse incentivo, seja fisioterapeuta, vá para isso, não. Tanto que eu me lembro, anos depois minha mãe me contou, que eu falei, mãe, eu vou para fisioterapia. Ela olhou para meu pai assim com aquela cara, que esse cara, que é isso, né? Onde ele vai, né? Imagina isso 25 anos atrás, né, Hélio? É, é. Então, assim, mas foi assim que funcionou o negócio, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Como é que. Porque a gente tem diversas reações, vários entrevistados meus da família, né? Tipo, o cara tá lá no curso, um convidado meu tava no curso de medicina, primeiro ano, o cara falou: não, não quero isso aqui, vou fazer fisioterapia. A família virar pro cara e falar: o que que é fisioterapia, né? Tipo. Beleza. É tipo um enfermeiro, o que que é isso, né? É um técnico de raio-x, né? O que que é esse cara, né? E como na sua família foi tranquilo, assim, os seus irmãos, a sua irmã seguiu mais uma carreira de atleta mesmo, né? Mais longa, né? E Ela seguiu alguns anos. ah, Meu irmão estudou desenho industrial. E eles dois moram horas de fora do Brasil, né? Minha irmã hum, acabou parando o vôlei, mas está morando em Portugal. E uhum, o meu irmão também mora na Alemanha e faz design lá na Alemanha.
Então, para Uhum. ele, online é tudo prático, né? Sim. Mas foi muito assim, né? E eles me olharam um pro outro torto, depois a minha mãe me contou isso e tal. E assim, eu lembro, Hélio, quando eu estava pensando nisso, acho que em 99, se não me engano, que começaram a aparecer as primeiras surgir informações da área esportiva, assim, o Romário se tratou de uma lesão com fisioterapeuta, o Ayrton Senna tinha um fisioterapeuta, cara, eu gosto mais de Fórmula 1 do que de futebol. Então, assim, eu acompanhava isso desde criança, né? Então, o Ayrton Senna tinha um fisioterapeuta, se não me engano, era o Petrone, acompanhava Uhum. ele, aí tinha o Ronaldo, aí tinha o Romário. Então, isso começou a pipocar um pouco da esportiva, isso, né? Sim. Naquela época, esses nomes, mas não era uma profissão, assim, conhecida, né? É. Tradicionalmente, né? Mais recentemente, até nas novelas agora, né? Porque na novela só tinha delegado, padre, empresário, né? E, sei lá, outras Médico da pessoas. família, Médico, é. Agora tem fisioterapeuta na novela. Então, assim, a tem, gente tem. tá. Parece que tem um espaço ali para fisioterapeuta. É tanta dor nesse mundo que até na novela tem. Você vê como a profissão popularizou, né? No Brasil todo. Acho que o número de fisioterapeutas não foi tão grande, não cresceu exponencialmente assim, nos últimos 5 anos, mas eu não tenho certeza disso. Eu acredito que não. Mas existe uma popularização muito grande da profissão nas principais mídias que tem no Brasil, envolvendo aí novela, jornal, entrevistas, né? E as mídias, Sim. como cresceram absurdamente, todo mundo expõe o que é fisioterapia na mídia e acaba ficando popular. Acho que é isso, não tem É, muito pra onde fugir, né? é. E aí você começa com essa dualidade, né, entre esporte e dor, né? E eu sei o que aconteceu com você, né? Que você acaba meio que enveredando para um lado aí, né? Mas que aconteceu com você? Como é que isso se desenrola e que foi acontecendo com o Padão, que foi se transformando e por que caminhos, com que decisões? É legal. Tem muitas decisões que foram importantes, assim, que fizeram marcos da minha carreira, né? E foram muito bons, porque a partir desses marcos, minha carreira foi só alavancando onde eu queria chegar, né? Tipo, eu queria dar aula em determinado lugar, eu corria atrás, dava certo. Queria dar aula naquele congresso, não sei, dava certo. Então foi bem progressivo nisso, hein? Mas aí eu me Uhum. formei em 2004, trabalhando já, né, na área esportiva, no clube, no Botafogo e também em duas outras clínicas. Eu fazia hidroterapia e trabalhava no centro de dor. Eu fui contratado, eu fiquei lá 8 anos no centro de dor. Então, em 2004 eu comecei assim e fui seguindo o aprendizado, conhecendo e tal. E nesse centro, e aí eu conseguia trabalhar com uma coisa mais de lesões agudas, dor aguda e acompanhamento dos atletas preventivo. E no oposto disso, na clínica de dor, vendo casos complexos, difíceis, né, com equipe multiprofissional. Então, eu tenho um berço muito multiprofissional, tanto do esporte quanto da dor crônica, né, na clínica de dor. Aí, mais ou menos ali em 2006, eu decidi fazer uma especialização em dor e fui buscar. E aí tive dificuldade, porque não tinha curso nenhum, e acabei encontrando o curso da USP, do Hospital das Clínicas da USP. O meu chefe na clínica de dor na época, Alexandre, ele tinha sido aluno da USP e me incentivou a fazer e tal, e eu acabei fazendo 1 ano de curso, né, vindo para São Paulo. Então eu fiz aí, Uhum. foram 10 meses de 1 ano de curso praticamente, e aí eu vim esse ano inteiro, né, de 2006 para São Paulo fazer o curso. Eu vim de ônibus, né, não tinha dinheiro para pagar avião, então eu vim quase todas as semanas do Rio para fazer o curso, né? Então e aí acompanhava a clínica de dor do HC, que é a maior da América Latina. Tive a oportunidade de ficar na clínica privada com eles e tal. E aí aquilo foi muito bom para mim, porque mostrou que tinha uma área que eu poderia me especializar. Porque eu sabia que tinha especialização no esporte, sabia da traumatortopedia, tinha tentado previamente fazer uma pós, que eu queria continuar estudando, né? Aí sabe quando você faz aquela pós, você começa a fazer, fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Estou aprendendo um negócio que eu já aprendi na graduação, é como se fosse uma extensão Uhum. da graduação. Eu falei, pô, não dá. Não, Aí não. descobri essa pós em dor do HC e fui. E para mim foi muito bom na carreira, né? Porque eu fui me aperfeiçoando no trabalho em dor, em relação ao que eu fazia no Rio de Janeiro, e fui conhecendo pessoas fora do meu nicho, né? Que a clínica que eu trabalhei, e isso era uma coisa assim, era uma clínica pequena, pequena que eu digo, tinha 40 pessoas trabalhando, mas era uma casa, era um negócio assim super maneiro. E o discurso deles era assim: tudo que acontece aqui acontece de maior qualidade no Brasil, os melhores tratamentos, gente de ponta, dinheiro não faltava, inclusive, né? Tudo de ponta. Então, esse foi um discurso que eu aprendi. A gente tinha aula toda semana sobre dor, tinha uma apresentação, então tinha um programa de educação que todo ano acontecia.
Então era muito bom, se sentia um lugar muito maneiro em equipe, tinha um trabalho em equipe muito consistente, assim, e era muito legal participar disso tudo, foi muito bom. E aí, quando eu fui para o Hospital das Clínicas, eu vi que tudo que eu aprendi no Rio acontecia no Hospital das Clínicas, mas assim, com um volume de conhecimento gigantesco. Então, no ano que eu entrei, tinham 100 pessoas participando, né, de várias áreas da saúde. Aí foi nesse ano de 2006 que eu sabia que existia uma liga de dor, que eu comecei a participar também, uma liga acadêmica. Assim, foi muito bom, assim, foi um primeiro marco que eu tive, foi fazer minha especialização, né, do HC. Aí no ano seguinte eu fiz a prova da SONAF, de especialista em fisioterapia esportiva, passei, tornei membro da SONAF, e aí só que eu comecei a migrar um pouco mais para a dor. Por quê? Porque eu já não queria muito fazer esse acompanhamento esportivo, não que eu não gostasse do atleta, mas assim, é uma mesmice, sabe? O tempo todo parece que você está num protocolo, e aquilo me incomodava muito. A clínica de dor não é assim, meu irmão. Cada dia é um dia, sabe, né? Você atende pessoas com crônica, né? E cada dia era um BO, cada dia era uma coisa, eram uns altos e baixos, e isso é discussão e tal, eu não parava. E aquilo eu gostava mais daquilo, né? Então eu acabei aproveitando tudo que eu fazia no esporte e trazia para a questão da clínica de dor para incentivar as pessoas a serem mais ativas. E você conversou com o Arthur Ando, todo esse início, eu e Arthur, da graduação, nós seguimos juntos na clínica de dor até ele ir para Brasília. Então tem uns 4 anos aí de trabalho, eu e ele juntos, assim, entendeu? No mesmo local, e ele no Botafogo comigo, a gente fazia um monte de coisa maneira e tal. Então, muito parecido, né? Nisso. E aí, beleza, fui seguindo. Aí, em 2010, eu resolvi ir no Mundial de Dor, foi no Canadá, em Montreal. E aí o dono da clínica falou assim, ó, quem conseguir publicar um resumo, eu mando de graça, eu pago tudo. Beleza, fui lá, escrevi um resumo e eles me mandaram. Inscrição, hospedagem e passagem pagas, né, pela clínica. E aí, olha que interessante, né? E aí esse foi eu acho engraçado isso, porque eu fui para lá, em 2010 eu fui no Mundial de Dor e fui no Mundial de Dor Lombopélvica, que foi em Los Angeles. Esse eu também, eles me pagaram a minha ida também, porque eu publiquei 2 trabalhos lá, né, nesse Mundial, mas deixa eu falar da IASP primeiro, foi o Mundial de Dor da IASP, foi o primeiro que eu fui. Eu conheci várias pessoas do Brasil lá, o Abraão, que é meu orientador de doutorado, a Jéssica aqui do Rio, acabei conhecendo eles lá, né, olha que coisa, né, viajar não sei quantos quilômetros, 1.000 quilômetros para chegar lá, para conhecer. Então eu cheguei lá, bicho, quando eu cheguei lá, eu tinha ido, tipo, uns 2 meses atrás, no Brasileiro de Dor da SVED, tinha 300 pessoas, 400 pessoas, o pessoal discutindo aquela coisa, não sei o que, trabalho. Mesmo quando eu cheguei no Mundial de Dor, tinham 10.000 pessoas e 1.440 pôsteres. E eu falei assim, não, e desses 1.440 pôsteres, 90% era de estudo experimental com animal e o resto era clínico. E eu falei assim, caraca, que mundo é esse que eu não conheço? E eu não fazia ideia, porque o discurso sempre foi, fique aqui, você vai aprender tudo que você tem que aprender aqui, a gente tem dinheiro, tem tecnologia e tal. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, e aí o que você acha que eu fiz? Comecei a pensar quando eu voltei, você sabe, você imagina. Quando eu voltei para o Rio, quis sair da clínica. E exatamente foi o que eu fiz 2 anos depois só. Né? Demorei um tempo, né, para pensar se eu ia, não ia. A decisão de sair, ela tinha decidido, mas não sabia quanto que eu ia fazer isso, né? Sim. E aí eu vi que eu precisava sair de lá para poder me expandir mesmo, né? Seguir a minha carreira e tal, né? Nisso tudo. Junto desse acompanhamento aí da dor, eu também trabalhei um pouco no vôlei de praia, aqui no Rio de Janeiro, tanto com as equipes mais amadoras, mas acompanhei algumas duplas e tal. Mas foi um período curto, acho que foi nem um ano que eu fiz esse acompanhamento. Mas acabei ficando na clínica de dor mesmo, né? E aí, depois de 2010, eu entrei no mestrado. Na UFRJ, eu estudei dor em hanseníase, estudei dor neuropática em hanseníase, que era a área que eu mais gosto de estudar e a área que eu sempre estudei, foi dor neuropática. Acabei estudando no UFRJ, fazendo um trabalho lá transversal, então foi muito legal. Fui para uma realidade do pública de atendimento. Eu tinha tido uma experiência na clínica de dor pública que a gente tinha no Rio, no Hospital de Servidores, eu fiquei uns 4 anos lá, tinha privada e clínica, então a gente fazia o mesmo trabalho nas duas, né? Privado e clínico. Em 2002, eu entrei no mestrado, comecei a estudar lá no Fundão, porque é o Hospital do Fundão, né? Lá no Rio, e comecei a ver um pouco da rotina do serviço público e tal, fiz o meu projeto lá, e aí no final do mestrado eu saí da clínica de dor, que eu trabalhava, terminei o mestrado.
o mestrado ele abre muitas portas acadêmicas para você, né? E aí, a partir do mestrado, eu comecei a dar muita aula em pós-graduação, né? Porque acho que boa parte das pós hoje aceitam que o cara, tudo bem, tem especialistas, mas eles querem pelo menos mestres, né? É uma regra das instituições e tal. Aí acabei começando a dar muita aula de pós-graduação sobre dor. Tudo sobre dor, nada além disso. Arthur, fala aqui da lesão esportiva. Não vou falar só sobre dor. Tanto que a Inspirar, que é uma faculdade que eu estou presente desde 2018, se não me engano, 2017, o meu módulo foi criado para entrar sobre dor, foi em Campinas, que o Fábio que criou, né, o coordenador, e as outras unidades, várias delas expandiram o módulo de neurociência e dor depois que a gente começou isso em Campinas, né? Então, assim, tem toda uma pegada sobre dor, né? Mas beleza, calma, tem muita coisa que aconteceu, né? Nesse 2012. Aí seguiu, beleza. Aí tem um outro marco importante que eu dei aula no CIRN, no congresso lá que a Carla, o Fábio e o Dimuro organizava. Para mim, foi um marco para mim importante, porque eu dei aula junto do Abraão, foi uma mesa, eu, Abraão, que é o meu orientador, e o Lorimer Mosley, estava no congresso. Então, e ele era o cara que eu estudava tudo dele, cara. Então, você imagina, você dá aula de um cara que você é ídolo, né? Então, para mim, foi uma realização do cacete, né? Poder dividir a mesa com ele e tal, e discutir com ele. Pô, foi muito maneiro, muito legal, assim, você alcançar coisas que você almeja, né, na sua carreira, né? E aí, cara, eu, depois do mestrado, pensei, bom, depois do mestrado, vamos para o doutorado, né? Aí comecei a montar um projeto de doutorado para estudar no Rio de Janeiro e tal. Teve um time aí dessa evolução. Então, tentei lá na UFRJ, montei um projeto, mas aí minha esposa engravidou e eu acabei abandonando o projeto, né, disso, para poder ficar mais em casa, senão eu ia ter que me dedicar muito, não ia rolar. Nesse meio termo, eu tentei trabalhar num outro grupo de dor, que foi criado no Rio, mas acho que deu uma semana, um mês mais ou menos, teve muito atrito entre alguns profissionais e o grupo não foi feito. Um dia a gente pode conversar sobre por que dá BO nas clínicas de dor, porque elas acabaram, né? Não é só porque é custoso, não, porque tem muito problema interno, né? E aí depois, segui, em 2015, eu entrei num outro grupo de dor, aqui no Rio, né, que foi um ano antes das Olimpíadas, aqui no Rio, e lá eu fiquei 5 anos trabalhando com eles. E nesse grupo foi muito legal, porque nós montamos uma equipe pequena, eu montei uma equipe de 4 fisioterapeutas comigo, e a equipe médica, uma de cada especialidade, todos eram alunos do dono, e aí teve uns enfermeiros, um psicólogo, então foi um grupo que conseguiu funcionar muito bem lá na Barra da Tijuca, né, fazendo uma clínica de dor multiprofissional, não só atendendo no consultório, mas indo para os centros cirúrgicos, acompanhar procedimento e tal. Eu fiz vários procedimentos junto de manipulação sob anestesia e até de mobilização neural pós-procedimentos, como eles faziam de liberação de cicatriz e tal. Eu ia para lá para mexer e tal. Olha que maneira, uma integração do cacete isso, né? Que foi em 15. E aí foi esse trabalho desenvolvido em 15. Em 16 eu tive grande oportunidade na minha vida, que foi ser voluntário na Olimpíada e na Paralimpíada, e que não era um desejo meu, não tinha não almejava isso, mas, poxa, a oportunidade apareceu, um evento mundial e tal. O Brasil não é um país que está acostumado com voluntariado, né, com você doar o seu tempo, então as interpretações são muito distorcidas, né, do voluntariado, e foi muito bom. E aí depois, cara, muita aula de pós, muita tentativa, eu dei curso no Brasil todo, acho que a fisioterapia, isso é uma coisa legal, né, eu nunca imaginei que eu fosse viajar o Brasil todo dando aula e a minha carreira me proporcionou isso. Eu conheci quase todos os estados do Brasil e capitais como fisioterapeuta. Alguns eu ainda vou chegar lá, não foram todos ainda, né? Mas eu tenho essa meta de conhecer todos. Foi pela minha carreira, né? Pelo que eu construí na minha carreira. E tem um outro marco interessante que eu posso até deixar de oportunidade para todo mundo que quiser seguir uma carreira maluca, como eu segui, que eu tive um burnout em 2015 por excesso de trabalho. Em setembro, ia ter o Brasileiro de Dor em Curitiba. E faltavam mais 2 semanas para o Brasileiro de Dor, lá em Curitiba. E eu, até aquelas 2 semanas, tinha feito 30 viagens de avião para dar aula. 30 viagens. E eu fui para 2 cidades antes desse meio ali perto do Congresso, que estava 45 graus, e a outra cidade estava a 0 grau. Quando eu voltei para o Rio, eu voltei passando mal para caramba, dor no corpo todo, fadiga, um mal-estar, um brain fog, né, que é um nevoamento cerebral, cognitivo e tal. E eu tive um burnout, né? E eu fui dar aula no Congresso Brasileiro, rouco, mal-estar, porque eu tinha que ir, aquela coisa assim, não, eu sou muito importante, eu tenho que ir, não sei o quê. Hoje eu não iria de jeito nenhum, foda-se, eu ia
eu ia largar, dizer, eu não vou e acabou, entendeu? E aí, até hoje eu tenho algumas sequelas disso, de cansaço, de fadiga, né, mental, física, e que se amplificaram pós-Covid também, né? Mas aí seguiu minha vida. Aí eu acho que nessa temporada ali a gente se conheceu, talvez tenha sido ou algum evento ali do Rodrigo Vasconcelos, lá em Campinas, que acho que foi um dos eventos que ele fazia da Sobramídia, né? Talvez tenha sido ali, né? A gente se conheceu falando de dor e tal, e foi por ali, eu acho que nessa época, né? Aí depois eu tentei 2 ou 3 vezes fazer o doutorado, e a minha segunda filha nasceu em 2019, aí em 2018 eu montei um projeto com o Abraão, ele já sendo meu orientador, eu ia estudar, sabe o que eu ia estudar? Eu ia estudar por que a oclusão vascular é analgésica nos pacientes. Esse era o meu estudo, né? Legal. E a gente montou um projeto super maneiro e tal. Aí a minha segunda filha, a primeira se chama Laura, a segunda chama-se Joana. Aí minha esposa engravidou de novo, que é a Dalila. E aí engravidou, falei, putz, não vou fazer o projeto. Aí avisei o Abraão que eu não ia fazer e tal, deixei de lado. E ela nasceu no Congresso da SONAF. E aí eu não fui para o Congresso porque ia dar BO. Ela nasceu no primeiro dia do Congresso. Aí eu gravei que eu não fui, né? Que eu tinha sido convidado para ministrar uma apresentação sobre dor aguda e não fui, né? Nasceu, inclusive, durante uma aula de pós-graduação aqui no Rio de Janeiro, no IPOG. E aí eu tinha avisado os alunos que podia estar, e dei 10 da manhã, tinham 10 ligações da minha esposa, falou assim, e aí, aconteceu alguma coisa? Sua filha vai nascer. Falei, beleza, não dá para terminar a minha aula, não, faltam só 2 horas. Eu falei para ela assim, se você quer ver sua filha nascer, você venha para cá agora. Eu falei, tá bom. Eu fui, cara, eu troquei de roupa, entrei no centro cirúrgico, ela nasceu. Foi um negócio assim, bem imediato, né? Aí abandonei o projeto, enfim, segui. E aí em 2020 o Abrão falou assim, Arthur, última oportunidade, vamos. Aí eu comecei a frequentar aqui o UFABC, em São Bernardo, né? Que a faculdade tem uma pós-graduação em neurociência e cognição, mas é um núcleo de matemática, computação e cognição, né? Aqui da UFABC. Comecei a frequentar a faculdade e tal, deu 3 semanas depois que eu frequentei a faculdade, eu ia fazer um projeto estudando dor central pós-AVC, então já tinha escrito todo o mecanismo, tudo que eu ia fazer e tal. Pandemia. E aí, não fiz. A faculdade fechou. Eu falei, pô, cara, não sei se eu vou continuar e tal, não sei o que. Aí deu aí um ano depois, acho que menos de um ano a faculdade reabriu. Ele falou, Arthur, vai reabrir, faz a prova. Fiz a prova, passei e estou 4 anos na luta para um doutorado, né? E talvez a entrada no doutorado, apesar de ser uma coisa que eu almejava muito, sabe? Pessoalmente, né? Entrar foi a coisa que mais me perturbou nos últimos 4 anos, em todos os sentidos. Financeiramente, rotina, tempo mesmo, né? Eu tenho menos tempo do que eu tinha para curtir minha família, para fazer as coisas que eu quero e tal. Até eu não imaginava que dava tanto perrengue ser pesquisador no Brasil, assim, na área que eu quero seguir de neurociências, né? Eu fazia o meu experimento, eu estudo mudanças metabólicas e neuronais de estabilidade neural na Covid longa, que é a síndrome, é o que acontece pós-Covid, né? Então eu faço um estudo de uso de TMS com espectroscopia funcional de infravermelho, que é o metabolismo cerebral, né? Então, assim, cara, eu tive tanto perrengue nos meus experimentos, tanto problema, quebrou a máquina, volta a máquina, quebra de novo, volta, não sei o que, que já foram 4 anos disso tudo, eu não terminei ainda, né? Estou em vias de terminar, tomara, né? De encerrar essa minha missão e poder fechar esse meu ciclo doutorado e depois pensar o que eu vou fazer daqui para frente. Então, cara, isso aí é tudo que eu fiz. Fora, tive muitos lugares que eu pude ministrar uma palestra, dar curso, que eu sempre quis. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sempre quis dar uma aula na UNB, em Brasília. E aí me convidaram, o pessoal da Brafito, alguns anos atrás, me convidou, fiz uma apresentação. Na USP, que era um lugar que eu sempre quis, eu fui. Então, assim, muitas coisas legais aconteceram, né? E aí tem uma característica minha, que eu nunca conto para todo mundo, né? Mas vou contar aqui para você, porque eu gosto muito de você. Todo lugar que que me interessa para eu estar próximo, eu começo a acompanhar e frequentar. Então, por exemplo, eu reparei um período lá dos meus atendimentos privados, assim, que todos os meus pacientes tinham osteopata, um fisiosteopata. Todos. Eu falei assim, cara, eu preciso minimamente saber onde esses caras estão, o que eles estão fazendo e tal. E eu fui na cara e na coragem no Congresso de Osteopatia da Escola de Madrid, lá em Campinas. Não conhecia ninguém, as pessoas não me conheciam e tal. E eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? Não sei o quê, mas eu fui para participar
e conhecer as pessoas direto. Eu fui direto no Rogério, eu fui direto no Paulo do Brusque, eu fui direto nessa galera, lá no Léo Nascimento. O pessoal do Rio eu já conheci, mas eu fui para, galera, eu vim aqui, me amarro no trabalho de vocês, todos os meus pacientes estão fazendo osteopatia, então eu preciso saber o que vocês estão fazendo, não sei o quê. Eles tomaram até um susto, porque não tinha nenhum não osteopata lá, né? Não devia ter, né? E aí eu comecei a participar, e aí me chamaram para ser... Aí eu fiz uma abertura do CIOST uma vez, foi legal pra caramba, era sobre neurociência e dor. Enfim, então eu tenho eu tenho os lugares que eu quero conhecer, passear, eu vou me aproximando das pessoas, né? Para isso. E, cara, é o que eu tô hoje, é a minha vida, né? Doutorado, 2 filhas para criar, ex-bolsista da CAPES, né? Que acabou a minha bolsa. Deixa eu ver, rotina da minha família, e assim, eu tô numa fase da minha carreira, assim, acho que a gente está na metade aí, talvez, da nossa carreira, né, cara? Você é mais em termos formado que eu acho. Eu sou 2004, né? Eu acho que eu tô num momento em que eu tô tentando aproveitar mais coisas que eu não aproveitei, porque eu quero aproveitar o tempo com as minhas filhas, e estou tentando manter uma renda familiar que, pelo menos, a gente fique tranquilo, sem aquela coisa de fazer dinheiro o tempo todo, não sei o quê, entendeu? Apesar de estar tentando voltar para uma rotina online, que eu já tinha estabelecido bem antes do doutorado, estou tentando me reajustar nisso, né, que é uma coisa boa assim, para a carreira, né? E esse é o momento que eu estou, bicho. É isso. Acho que muita coisa, né, aconteceu. E o que a tua mulher faz da vida, cara? Minha esposa, ela é de formação contadora e advogada, e de formação, e ela acabou não saindo do direito depois que a Petrobras teve aquele primeiro escândalo, né, que teve de roubo das obras aqui no Rio de Janeiro para a Olimpíada e tal, né, que acabou, várias pessoas foram presas, o Lula foi preso, inclusive, nesse processo, né, o dono do Odebrecht, né, o Sérgio Cabral, no Rio, né, e ela trabalhava numa empresa que era terceirizada da Petrobras. Então, a Petrobras cancelou o contrato com todas as terceirizadas. Como ela estava grávida, ela não podia ser demitida. Quando deu 6 meses pós-parto, ela foi demitida e ela falou, vamos ficar aqui cuidando das crianças e vamos ver qual é. E hoje ela está tentando buscar uma segunda opção para ela, né? Difícil de sair reinserção, né? Mas ela daqui a pouco vai encontrar algo que ela gosta. Então, você, na sua casa, você é a fonte da renda. Eu sou a fonte da renda principal. E é uma dificuldade enorme porque você tem que fazer um monte de coisa que te gera renda e, ao mesmo tempo, um monte de coisa que só te gera custo, né? Tipo, só te dá trabalho e não tem retorno, né? Como que você organiza isso, cara? Porque eu vejo você, assim, para mim você é um exemplo, assim, você faz 300 coisas ao mesmo tempo, você monta curso, aí não satisfeito monta um segundo, monta um terceiro, monta um quinto, monta um 10º tipo de curso, aí é só prática, e é teoria, só teoria, e aí dá aula em congresso, mestrado, doutorado, cria as filhas, aí ao mesmo tempo tem que botar comida em casa, botar dinheiro em casa, pagar as contas, não tem jeito, né, cara? Chama-se Se Vira nos 30 aqui no Rio de Janeiro, né? Não, assim, as minhas rendas hoje são atendimento, consultório, consultoria, eu já fiz algumas, né? Assim, eventualmente eu tenho alguma, aula online, aula presencial, curso livre, né? Então, assim, às vezes eu viajo com patrocínio do conselho, porque o conselho ele convida, como no final do ano agora vai ter o evento de São Paulo, né? Do Crefito, eu não sei, como o Crefito convida, eles vão. O custo disso é bancado pelo o Crefito e tal. Então, são essas fontes de renda que eu tenho, né? E eu posso dizer tranquilamente, quando eu entrei no doutorado, a minha renda caiu pela metade. Então, assim, porque eu tenho que me dedicar ao meu trabalho, ao meu projeto, né? E é isso, faz parte. Então, eu vou me organizando para poder manter o que a gente tem, assim, de rotina, atividades, Padrão, né? Padrão, manter alguma coisa tranquila. E a gente não passa fome, mas também não fica esbanjando dinheiro, né? Eu, inclusive, acho isso um mega erro, né? Esbanjar coisas na internet e tal. Tem vários riscos associados a isso, né? Inclusive, né? Então, essas são as fontes financeiras, né? Mas, obviamente, estou sempre de olho ali para tentar alguma coisa nova para poder manter essa rotina e ficar mais tempo em casa e menos tempo fora de casa. Então, assim, cobro mais caro do que eu cobrava antigamente, né? As consultas são mais caras, os custos de hora de aula também são mais caros. Então, tem tudo isso que faz parte
acho que do momento que eu estou passando, da fase que eu estou na minha carreira, né? Uhum. Eu tô numa transição, Hélio, que é ficar mais tempo em casa, curtindo a família, ou continuar trabalhando igual maluco. Eu não trabalho como eu trabalhava antigamente, né? Então, assim, eu não quero também. Eu quero ter coisas pontuais, fazer uma coisa mais bem feita com os meus alunos, né? Lancei recentemente um plano de carreira indoor para acompanhar o pessoal durante um período. Esse tipo de coisa que eu estou mais visando, né? E também os atendimentos, né, no Rio. Uma área que eu migrei desde 2018 para fazer neuromodulação não invasiva, ela é muito mais rentável para os fisioterapeutas do que o atendimento tradicional, assim, né? Ele é rentável porque o investimento das máquinas, principalmente no TMS, como você sabe, né, é mais custoso, e a formação ela exige que o cara também seja um profissional mais diferenciado para poder acompanhar esse processo. Então, essa também é um belo diferencial do profissional em termos de renda, né, de ganhar um pouco mais, né, do que o tradicional. Legal. E como é que você organiza seu dia assim? Quantas vezes por semana Arthur Padão atende? Eu atendo normalmente 4 vezes por semana. Segunda-feira eu não atendo porque eu vou para a faculdade, né? Apesar do meu vínculo ser com a UFABC, em São Paulo, eu faço meu projeto na UERJ, no Rio de Janeiro, com outro grupo de neurociência. Então, eu tenho meu vínculo institucional, venho eventualmente para São Paulo, disciplinas também já resolvidas, e eu faço o projeto no Rio de Janeiro. Tem um laboratório excelente de neurociência, inclusive, né? Muito bem equipado, com equipamentos que não tem praticamente no Brasil todo. Então, eles têm um braço robótico de TMS. Então, assim, é muito maneiro para fazer investigação e tal. Legal. Então, tem esses horários que eu cumpro, né? Eu cumpro aí mais ou menos 20 horas de dedicação ao doutorado no laboratório, fora o estudo em casa e os atendimentos. Então, eu cumpro de atendimento hoje 16 horas por semana, 20 horas por semana de atender, né, paciente. A minha meta é máximo de 20, né, por semana. Oi? E em quantos lugares você está trabalhando? Porque você sempre trabalhou assim, meio em 2 lugares. Estou falando de atendimento. Como é que você está agora? Então, recentemente eu saí de um local que eu trabalhava lá na região do Largo do Machado e fui para um local em Ipanema. Eu já trabalhava em Ipanema há algum tempo, saí de lá e voltei para um outro local de um grupo de amigas que trabalharam na clínica de dor comigo e montaram o serviço delas em Ipanema. Elas estão me cantando há anos, eu sempre estou dizendo não, agora eu disse sim, né, para elas. E são pessoas excelentes, montaram um grupo muito legal de atendimento na Ipanema. Eu fui para lá recentemente. Aliás, vou começar lá depois que eu vou na semana que vem, vai ser meu primeiro dia oficial, né? Então você está numa transição também disso, de consultório. Disso também, E minha missão para esse ano é abrir uma sala em Copacabana para fazer atendimento, aula para os alunos e neuromodulação. Como eu tinha antes da pandemia, uma sala de aula que fazia atendimento clínico, neuromodulação, workshops, aula online, não sei o quê. Agora tem uma sala para eu fazer isso, né? Essa é a minha meta para esse final de ano. Porra, que legal, que legal. E assim, no mundo acadêmico, você, depois do doutorado, isso continua ou você acha que você precisa de sabático? Como é que é? Eu não sei. Sabático não. Acho que o meu sabático vai ser ir para o laboratório. Esse é o meu sabático. Mas eu vou ficar um período só, mais afastado e tal. Mas eu não estou com um plano muito bem definido com o doutorado, não. Algumas ideias, eu queria fazer uma temporada fora do Brasil, pelo menos uns 6 meses, mas indo a família toda, né? Se for para ir sozinho, eu não vou, só se for todo mundo. Mas depois que eu cumprir praticamente tudo que eu tenho que cumprir, e fazer assim, tem que marcar sua defesa, você tem X meses. Então, entre essa marcação e os meses, eu queria fazer essa temporada fora. Não sei se eu vou conseguir. Esses estão nos planos, né? Mas eu tô com outros planos aí depois do doutorado também, então não muito, muito claros ainda. Mas uma coisa que eu não tenho vontade, eu não sei se você vai se espantar, é buscar um concurso público. Não tenho vontade nenhuma de ser concursado na universidade e tal. Nunca passou pela minha cabeça, né? Talvez em algum outro momento, mas hoje eu não tenho não almejaria isso, né? Sabe o que eu almejo, por exemplo? Eu visitar vários locais, eu rodar vários serviços de laboratórios, universidades, e fazer uma temporada ali, estuda ali, vai para outra temporada, estuda. Isso me interessa mais. E conhecer várias versões, várias coisas diferentes, né? Os laboratórios no Brasil, assim, que envolvem pesquisa em neurociência, eles são, apesar de terem às vezes maquinários, ideias em comum, eles podem estar fazendo projetos muito diferentes uns dos outros, né? Uns mais na área biológica experimental, uns mais clínicos. Na UERJ, por exemplo, que eu estou envolvido, ele tem uma parte neurofisiológica, mas ele é muito clínico. Então, tem um estudo com AVC, fibromialgia, o meu de Covid longo. O meu não é clínico, né? O meu é
praticamente experimental. Experimental que eu digo não tem terapêutica, né? Parkinson e deglutição, estou desenvolvendo alguma pesquisa neurofisiológica, né? Com TMS, por exemplo. Então, eu quero ver o que está rolando. Legal. O que está acontecendo aí. Sempre foi a minha pegada, ver o que está rolando por aí. Legal. Então, assim, a galera que escuta a gente, a galera que acompanha podcast nesse lado empreendedor, e você é muito empreendedor, né? E assim, que isso. você é muito empreendedor, cara, muito empreendedor. É aquele salto de fé que o Kierkegaard fala disso, né? Em partes você enxerga, em partes você acredita e você salta, né? Você acredita que aquilo, né? Então, assim, não, isso aqui eu vou largar porque eu quero isso. E é assim, não, mas isso aqui não dá dinheiro, tá bom, não tem problema, mas é um objetivo. Aí você vai, entendeu? Isso é muito empreendedor, isso é muito desbravador, né? Então, acho que é extremamente rico a molecada, os caras mais novos entenderem que porque fica parecendo, às vezes, né, Arthur, que a gente tem uma missão a cumprir e essa missão tem que estar afastada, talvez, ela não deva ser sensível aos nossos desejos. E você está trazendo para mim aqui que existe uma missão, claro, a gente, né, como mesmo o Palmiro fala, a nossa missão espiritual na Terra, né, que é talvez aliviar um pouco as pessoas e cuidar das pessoas e ajudar as pessoas, mas você agrega muito bem a questão da sua missão com os seus desejos, né, inclusive os desejos de pai, os desejos de marido, os desejos de um núcleo familiar bem concentrado ali, bem próximo, né, então você fala, não, eu vou, só se for todo mundo junto, senão eu não vou. Mas eu acho que isso tem muito. Para quem não vai assistir pensando em outra coisa, e para quem vai assistir isso aqui prestando atenção no que você está falando, tem um monte de micro ensinamentos em cada frase ali. A cada frase tem 20 ensinamentos. Dá para pegar, escutar 10 vezes isso aqui e entender que você não precisa se afastar dos desejos, porque muitas vezes parece isso, né? Não, não. Trabalha enquanto eles dormem, né? Então tem essas frases, né? Não é Porra, isso, pra né, ficar cara? doente depois, pra eu ficar doente no Exato. trabalho Aí o enquanto eles burnout, dormem? né, que te pega, Porra, né? Então, não, você não se afastou, né? Você se manteve fiel aos seus desejos, né? não, com certeza. Mas, assim, como eu queria fazer o doutorado, eu tive que cumprir essa missão. E não teve jeito. Ou era assim ou não era, cara. Ou eu É, fazia ou não ia fazer, entendeu? E eu queria sim, fazer. sim. Então, e eu falei para minha família, ó, é agora, vambora? Vambora. Beleza. Vários entraves no meio desse caminho, mas, pô, Uhum. passaram 4 anos, né? Então, assim, aconteceu, tá indo bem e tal. E o que eu vou fazer daqui para frente? Não sei, cara. Vamos ver. Tem, obviamente, coisas que eu quero alcançar, eu almejo, assim, pessoalmente, e tal, lugares que eu quero Uhum. estar, congressos que eu quero dar aula e tal. Eu não sei se eu vou alcançar eles. Eu também não fico, como eu queria estar lá. Uhum. Não, não deu, bicho. Vambora, entendeu? Outras Uhum. coisas muito maneiras já aconteceram também, que eu também não Uhum. esperava, né? De convites e tal. Então, assim, cara, eu conheci vários estados brasileiros dando aula. Olha que maneiro. Isso foi a É, mesma coisa que eu esperava na minha vida. Eu nunca esperava sim, receber essas sim, chamadas. Né? Então, sim. para mim é muito, muito legal. Eu tenho a minha carreira, a escolha da minha carreira, assim como qualquer carreira, não, é porque na mídia, né, Hélio, parece que é uma reta de É, sucesso para cima. Tipo assim, eu estou chegando no céu, não sei o quê. Não, cara, tem muitos entraves que acontecem, entendeu? Parece piegas falar, não, a ponta do iceberg é o que eu falo, mas para baixo é uma escada de vários. Cara, é assim mesmo, entendeu? é, E hoje, por mais que eu e você sejamos de uma geração que a mídia estava começando, a internet estava começando, o pessoal que de repente está começando a carreira, por exemplo, meus dois alunos, tenho dois alunos que são muito próximos assim que estão começando a carreira e tal, que foram, um foi meu IC, ainda é meu IC, né? Não foi, né? Ele ainda é, mas ele está no meio da graduação. A outra está acabando a faculdade agora, é o Vinícius e a Gabi. Pô, eles estão olhando para frente e falam assim, tá, e aí, para onde eu vou, né? Porque, pô, antigamente não tinha internet, hoje tem internet. Mas a internet fica no mesmo problema, porque os mercados vão se saturando em várias áreas e você tem que, né, ir vendo o que você quer. Você quer se saturar com a galera, quer se diferenciar, você quer fazer uma outra uhum. coisa. Tem muitas Uhum. áreas da fisioterapia a serem exploradas, né? O próprio mundo online vem sendo explorado. Recentemente Sim. eu recebi um convite, eu recusei, né, porque eu não tenho essa disponibilidade, né, de participar de um trabalho online 100% da fisioterapia. Era um grupo americano, eu ficaria 40 horas na frente do computador na semana e sábado 6 horas na frente do computador. O salário, se você parar para pensar, ele é um salário progressivo, né? Quando dava 3 meses mais ou menos,
eu estaria ganhando 10 mil reais. Só que assim, eu ia ficar sentado o dia inteiro, sentado num computador, o dia inteiro. E eu sempre me imagino quem trabalha fica o dia inteiro sentado no computador, Não fazendo o dá, que tem que fazer, sei lá o que tem que não fazer. Eu não me dá, não imagino dá. de jeito Nem nenhum, não eu, tem a ver comigo. nem E eu. aí, obviamente, por isso e pelo que eu estou fazendo na minha vida, eu recusei e encaminhei até para o pessoal do Fisiortopedia, encaminhei lá o contato para o Rafa, para ele ver se alguém se interessa do grupo, né? Porque eles têm feito um trabalho online com Sim, alguns terapeutas. sim, Não tem nada a ver comigo, mas é uma oportunidade. Oportunidades como essa de você ficar sim. online, em várias outras áreas da física que têm crescido absurdamente, né? Então você tem que saber caçar os seus nichos, né? Legal. E na sua visão aí, tendo essa olhar, convive com o Heráclito, convive com o Edmur, que é meio par seu, dá aula para aluno que está na graduação ainda. O que que você acha que é o nosso futuro, cara? Você acha que vai vir um robô aí, acabou tudo? Como é que é? O que, Não, não, que o Arthur acha não acho, disso? não acho que vai ter um robô. Eu acho que vai ter um robô e a decisão não precisa ser do robô. Algumas pessoas vão curtir o robô, como eu tenho atendido pacientes que já entendem o seu diagnóstico e o seu tratamento via chatbots, né, desses vários, né, dessas ferramentas de IA. Teve um cara recentemente que eu estou acompanhando ele, inclusive, né? Ele teve uma crise de dor de cabeça, 40 dias, ininterrupta de dor de cabeça no Cara, fundo de olho, né? Unilateral. E ele tem dinheiro, ele foi os principais caras, não sei o que, bababá, ele foi, todo mundo trata no melhor, trata no melhor. Aí ele foi no chat GPT e escreveu todos os sintomas dele, deu lá, cefaleia cervicogênica. Pô, cara, confio ou não confio no chat GPT? Confio ou não confio? Aí ele veio comigo, veio um colega médico aqui no Rio, né? Um ortopedista. Aí ele falou assim, Arthur, o que eu tenho? Eu falei, cara, você tem 4 sintomas de cefaleia cervicogênica. Ele disse, tá escrito no chat GPT. Não, eu entendo que está escrito no chat GPT. Mas assim, se você fosse decidir por tudo que está no chat GPT, né, você vai vir em função de robô. E ele faz tudo, mas é o perfil dele, né? Então, acho que vão ter as pessoas que vão gostar dos automatismos, de talvez aí num futuro distante, como tem alguns lá na China, por exemplo, robôs de atendimento, né, que fazem uhum. algoritmos de diagnóstico e tal. Acho que isso vai existir. Né, mas duvido que as pessoas prefiram ser atendidas por um robô do que por uma mão ou um bate-papo com um fisioterapeuta que ele goste, né? Assim, É, que tenha um papo legal, que, poxa, se importe com ele, né? Que o robô não se é. importa com você, o robô tá cagando para você, né? Que se importe com ele, que, poxa, olhe no teu olho e fale assim, pô, cara, eu vou te ajudar e tal. Acho que essa é uma coisa que não vai existir na IA e Uhum, não vai existir nos robôs. Mas, uhum. obviamente, né, a ideia dessas ferramentas ela tem que ser um valor agregado ao que a gente está fazendo. Não tem como você fugir delas hoje, cara. Não tem. Uhum. Assim, dizer que são todos os automatismos que estão funcionando, eles estão integrados à nossa rotina, nos celulares, aplicativos, né? Até as marcações de exames de pacientes, sei lá, decisões que a gente toma, todas influenciadas por algoritmos, né? Uhum. Então, assim, eu enxergo muito por aí, E tem que Porra. usar a nosso favor, cara. Usar a nosso favor. Concordo totalmente. Acho que é muito É, legal, né, essa praticidade de tanta coisa que pode nos ajudar aí, principalmente para quem tem mais dificuldade ainda, as pessoas podem lançar a mão disso e ter bastante mais facilidade, né, da mesma forma, né? Pô, cara, sua relação por exemplo, todo clínico tem que construir, ainda que seja os seus próprios pacientes, mas todo clínico tem que construir uma rede de indicações de pessoas que passaram comigo, passaram contigo, ficaram impressionadas e elas ficam, o ser humano sente um prazer incrível, assim, de indicar as pessoas que elas gostam, né? É engraçado como as pessoas sentem uma satisfação quando alguém que ela indicou, a pessoa vai, né? Não, vai lá, "Ó, eu fui lá, porra, que legal, tá?" Como é que foi isso na sua vida? Como é que foi essa construção, Arthur? Cara, acho que essa construção de eu entender que era necessário eu construir uma rede de bons relacionamentos, né? Acho que foi uma coisa muito natural que foi acontecendo comigo, principalmente porque eu sempre trabalhei em equipes. Então, assim, tanto no esporte como na Hum, dor, você é, conhece muita gente. E se você não conhece muita gente que está ali, você vai conhecer muita gente nos entornos, porque, principalmente na clínica de dor, porque tem um grupo de profissionais que dão suporte ao serviço.
Então, isso para mim foi muito natural. Conheci vários fisioterapeutas, vários médicos, psicólogos e tal, e eu sempre fiz questão, né, de fortalecer os relacionamentos bons que eu tinha. Então, de manter contato, de indicar os pacientes, de poder ter conhecer gente nova. Eu recentemente conheci 2 médicos, um pela internet, que eu já ouvia falar, e um outro médico, que um paciente era paciente desse cara, e eu entrei em contato com ele, e comecei a trocar ideia com ele, indiquei já um paciente para ele, e uma outra na internet, que é a Mariana. A gente não se conhecia pessoalmente, mas eu sabia quem ela era, porque o pai dela era um médico antigaço da dor aqui do Rio, que eu conheço há muito tempo. Legal. E quando apareceu ela na mídia, eu falei, vou mandar mensagem para a mulher. Eu posso não atender ninguém com ela, mas ela sabe quem eu sou. Então, assim, Que legal. isso para mim é muito importante, né? E eu vou trilhando alguns caminhos assim. Então, para mim foi um processo muito natural, né? E isso se expandiu quando eu comecei a dar aula fora do Rio, né? Eu comecei a conhecer outros profissionais, né? Quando eu fiz também eu participei do Einstein como professor da pós-graduação em dor, que eu comecei a dar aula para outros profissionais, sem ser da fisioterapia, isso se expandiu mais ainda, né? Então, o fisioterapeuta, o profissional de saúde, né? Ele tem que ser um bom profissional, assim, atender bem, com qualidade. Isso é uma coisa essencial, né, Hélio? Atender bem, com educação, comunicação, ser bom, né, no que ele faz. E, o segundo ponto, sem discussão, ter uma excelente rede de contato, seja de encaminhamento ou seja de bom relacionamento, porque ver e ser visto é algo realista para você poder trabalhar bem no dia a dia. Porra, muito, muito, muito legal, muito importante, porque isso é uma demanda comum de jovens fisioterapeutas, né? De jovens começando a carreira e como fazer, porque parece um trabalho parece um algoritmo que você monta e dá aqui no final, tem aqui a última linha que dá nisso, e na verdade é uma construção de um caminho onde você vai tendo oportunidades de se mostrar, oportunidade de falar, oportunidade de ser gentil com as pessoas também, e acaba Com tendo certeza. essa construção, né, cara? Não, com certeza. E assim, eu entendo que muita gente tem dificuldade. Eu, particularmente, né, eu sempre fui um fisioterapeuta de início de carreira com dificuldade de comunicação. Eu sempre fui muito tímido, sempre fui introspectivo e tal. E eu percebi que se eu continuasse a ser assim, ia ser muito ruim para mim. Porque eu perdia um paciente, perdia outro, não sei o quê. Então, para mim, foi um treinamento constante melhorar a minha forma de comunicação e melhorar a minha maneira de me relacionar com os pacientes, né? Então, isso melhorou muito, não é como tá nos livros, né? Você tem que ser essa coisa maravilhosa, mas, poxa, para mim, funciona melhor hoje do que funcionava antigamente. E assim, quando eu vejo assim, algum aluno, algum colega que tem essa dificuldade, cara, não precisa ser difícil, você não precisa ser melhor amigo das pessoas, você tem que saber, pelo menos, falar um oi, mandar uma mensagem, né? Não precisa trocar uma ideia como se você fosse melhor amigo. Recentemente, né, um colega abriu uma clínica no interior Americana, aqui em São Paulo, e aí ele vai abrir uma clínica de pilates top de linha, segundo ele, clínica mais estruturada, num bairro bom, num local bom e tal. Ele queria um grupo, um público com uma condição financeira melhor e tal, e ele não tinha convidado ninguém da área da saúde. E aí ele falou assim, tá, eu perguntei, quem você convidou? Só pessoas e pacientes. Eu falei, como é que você alimenta o seu consultório? Não, por boca a boca. Eu falei, boca a boca já morreu há muito tempo, cara. Você tem o boca a boca, mas, pô, vamos dar um up, né, nesse boca a boca aí. Aí eu comecei a conversar com ele ali para entender qual era a dinâmica que ele conhecia de pessoas. E ele conhecia muita gente, mas ele não se tocou que essas várias pessoas poderiam começar a fazer parte da rede dele. E aí a gente fez uma lista lá das pessoas que ele conhecia, ele convidou umas 6 pessoas, foram 2, né, que eram pessoas que ele queria que fosse na estreia, mas ele decidiu fazer isso na sexta e o evento era no sábado. E aí, obviamente, as coisas não mudam radicalmente assim, né? Sim. Mas para ele ficou muito satisfeito porque ele conheceu gente que ele queria conhecer, mas ele tinha dificuldade. Então, e várias barreiras são assim, né, Hélio? Barreiras tipo, é um médico e eu não posso falar. Como eu vou falar com o médico? Assim, que maneira eu vou falar com ele? Ué, como assim, que maneira? É uma maneira, cara. Como você está falando comigo? Mas tem uma linha, né, que foi construída na nossa carreira, né, para isso. Até com outros fisioterapeutas, até com outras pessoas que você gostaria de conhecer e tal. E essas linhas precisam ser ultrapassadas, né, transpassadas para dar certo.
Então, eu acho que esse é o ponto de criar uma rede de contatos, comunicação, fortalece muito a sua confiança para fazer um bom trabalho. E outra É, coisa, trabalhar bem, né? Porque se você não trabalhar bem, e o trabalhar bem não é sempre ter resultado. Trabalhar bem é você também falar assim, poxa, esse caso não é para mim, vou lhe indicar para a pessoa certa, sim, não estou conseguindo te ajudar muito, vamos colocar uma outra pessoa no jogo. sim. Inclusive, essa é uma área que eu expandi bem assim na minha carreira com dor, né? Que eu comecei a atender pacientes de áreas que eu não sou especialista, como neurofuncional, como reumatologia e tal, para dar pareceres sobre dor desses casos. Né? Uhum. Porque uma área de especialização em dor ela é uma área ampla, né? Sim, Assim, sim, sim. então, é bem por aí. E, assim, eu e você, a gente vem do mesmo caminho de muito esporte, muito LCA, muita coisa assim, né, do mesmo mundo, e a gente migra da mesma forma para um outro lado, onde parece que tem menos previsibilidade, assim, é um doente com menos glamour, né? Não é o cara do skate, o cara do futebol, o cara Aham. do voleibol, não dá, né? E ao mesmo tempo eu entendo, eu percebo que a gente tem que saber lidar melhor com o dia a dia, com a dificuldade, com aquela penumbra que existe em cima do paciente com dor persistente, né? Uma dor persistente, persistente mesmo, aquela coisa difícil, né? E, e acaba virando uma coisa muito próxima, né? A gente acaba virando uma coisa muito íntima do paciente, porque a gente divide a jornada com o paciente, a gente conversa muito, a gente tem muito, né? Essa coisa. Como é que você vê isso, Arthur? Como é que você vê essa escolha, esse trade-off entre um mundo que tem Olimpíada, né? Tem evento dos caras, né? Para mostrar os atletas, né? Tipo, não tem, né? Uhum. Na dor, não tem esse momento, né? Onde a gente desfila lá na abertura da Olimpíada. Não tem. É dor, né, bicho? E é a dona de casa, é o empresário, é gente super, às vezes, poderosa, mas que você olha a intimidade do cara, meu, quebrado, né? Quebrado, né? É. Aos pedaços. Pensa que a perspectiva de melhora de alguém que opera o LCA é muito boa e a perspectiva de alguém que tem uma dor lombar crônica há 10 anos não é boa, porque o É. cara está há 10 anos assim, quando ele olhar para frente, ele vai olhar lá para frente que ele vai continuar com dor nas costas. Inclusive, os estudos mostram, né? É. Assim, a maneira como eu vejo esses casos mais complexos, primeiro, eu acho que eles precisam de mais suporte do que a gente oferece. Então, ter profissionais que possam ajudar nesse suporte, um bom médico, um bom psicólogo, um outro fisioterapeuta, Uhum. são pessoas que têm que estar ali, sabe? Você tem que saber que essas pessoas podem estar necessariamente disponíveis para te ajudar. Esse é um ponto que eu acho muito relevante, né? E isso é uma das coisas que a gente mais prezava na clínica de dor multiprofissional, para a gente entender que a gente também precisa de suporte quando as coisas dão ruim, né? Quando você não está, acaba a sua energia de atender, né? Aquele Uhum. caso. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, cara, eu acho que tem que sempre tudo ser muito claro. Porque você, quando vai fazer uma expectativa, uma previsão, né, sobre o que você está oferecendo e tal, por mais que você saiba que você não sabe 100%, acho que você tem que abraçar a incerteza de que você não domina tudo, né? E a incerteza de que há uma possibilidade de evolução, mas tem possibilidades de piora também, de Uhum. entraves. Então, esse nível de conversa é um nível de conversa que eu tenho nos últimos anos com os pacientes. Eu falo assim, ó, eu posso te ajudar, mas eu não tenho como dizer para você que, tipo, você torceu o pé agora e daqui a 2 meses você está 100%, e daqui a 2 meses eu não sei se você vai estar 100%. E não é porque eu não sei prever que o corpo dela vai se recuperar. É porque tem tanto contexto e variável inserida, tanta coisa, que viram situações que interferem, né? E normalmente as pessoas com dores crônicas têm muitos fatores agregados complicadores, né? Sim. De alguma doença mental. Não necessariamente uma doença mental, mas alguma coisa no seu estado mental que Um dificulta, transtorno mental, né? seja o sono alterado, seja, porque o sono é um estado mental, né? Seja o sono alterado, seja um estado mais entristecido, mais ansioso, fora outras coisas e tal. E, Uhum. se você olhar, Hélio, na história das pessoas com dores crônicas mais complexas, sempre tem muito entrave na história, sempre. Sim, sim, sim. Entraves, às vezes, até difíceis de conversar, histórias de abuso, histórias de Sim, abuso físico, verbal, violência, perdas, sim, né? Muitas perdas e tal. sim, Então, esse histórico ele é um histórico carregado de coisas, né? Então, você também tem que escutar muito bem as coisas, né? E o sim. escutar
é um escutar com atenção, é um escutar muito bem a história. Você está ali, às vezes, mais como um cara que... Locutor não, mas um cara que escuta mais e entende como que, aquele momento que o cara está, né? Aquele sujeito está. E pode ser um momento que talvez uma intervenção sua não funcione bem, outra funcione melhor e tal. Então, isso é uma coisa que eu aprendi bastante assim, no trabalhando em equipe, né? Que você entender que as intervenções elas não são sempre no mesmo momento. Você talvez tenha que ser flexível de ter outras propostas. Então, um profissional, hoje em dia, ele tem que ser muito flexível, de Sim. não querer fazer o que ele ama de paixão, entendeu? Então, essa flexibilidade. Sim. Por exemplo, com neuromodulação, as pessoas me vêm com indicação de neuromodulação, mas eu não posso indicar para todo mundo. Então, eu também tenho que ser flexível de acordo com com todas as possibilidades, a financeira, a indicação clínica em si, se aquilo vai ser custo-benefício para o paciente de alguma forma e tal. Então, esse é um outro ponto que eu também considero bastante, a flexibilidade. Hoje eu sou muito mais do que antigamente. Antigamente eu era muito assim, entendeu? Hoje eu sou um pouco mais assim, sabe? Um pouco mais assim. Precisa de maturidade, né? O Ed é assim, né? O mundo está aqui disponível. Eu não sou assim, né? Mas mais maduro, mais flexível, né? E acho que uma das coisas, né, já que você comentou nisso, dessa flexibilidade e tal, me fez me aproximar do Heráclito, Edmure, do Rafael, que é o nosso grupo do podcast. Nós nos encontramos há mais de 10 anos para conversar sobre todos esses assuntos, inclusive esse. Né? Tudo que a gente senta para bater papo envolve o momento que a gente está, o que a gente fez no dia, como é que a gente pensa as coisas e tal, e por isso que a gente pensou nessa ideia para o podcast, né? De transformar essas conversas mais informais numa coisa para todo mundo ouvir e ver se todo mundo curte, né? Isso, sim, no final das contas. Então, uma outra coisa que eu também sugiro aos colegas é conhecer outras pessoas, para ver se elas pensam igual a você. Elas podem não pensar igual a você. Não é pensar tratamento, é pensar estilo de vida, ideias, né? Ideologias, até mesmo planejamentos, enfim. E ver que tem um mundo diferente do seu, entendeu? E tá tudo bem, você aceita isso bem, porque é o mundo, né? Muito legal, cara. Bom, estamos chegando aqui na reta final desse episódio. Muito legal, cara. Muito legal. O tempo voou aqui, foi maravilhoso. E eu vou te fazer uma última pergunta que você pode até pensar para responder. Arthur Padão, qual foi a maior gentileza que já te fizeram? Não sei se gentileza. Eu acho que uma coisa que foi muito gentil para mim foi eu ter... minha esposa minha esposa, né? A gente ter construído uma família, ela ter topado a gente se casar. Acho que essa foi não foi só gentileza, né? Foi um desejo, né? Mas foi um desejo muito que, a partir daí, minha família começou, entendeu? Nossa família começou, né? Legal. Então, legal. acho que é um ponto legal que eu gosto. Legal, não foi nem tanto profissional, não. Profissional, eu tive várias coisas que me fizeram gentileza e tal, mas que saem um pouco do âmbito profissional. Ótimo. Padão, obrigado pelo seu tempo. Tá. Obrigado a você. Ter interrompido aí a sua visita aqui ao ABC Paulista, para a gente poder gravar, registrar sua história aqui, para que as pessoas daqui 100 anos, um aluno de graduação esteja assistindo você já já esteja em outro lugar e as pessoas estejam ouvindo a gente, se Deus quiser, aí, trazendo uma história para que a gente consiga motivar as pessoas e deixar as pessoas, né, mostrar várias cabeças, vários jeitos de ver a vida, vários jeitos de ver reabilitação, vários jeitos de ver o paciente. Eu acho que você contribuiu muito para trazer esse teu lado super delicado, humano, gostoso, acolhedor para a nossa audiência. Muito obrigado pelo seu tempo. Viu? Nada, cara, que isso. Obrigado, agradeço aí você pelo convite. Conseguimos bater esse papo finalmente, né? E dizer que o que você está fazendo aí com os colegas em vários momentos aí da carreira é muito importante, porque podem ajudar outros colegas, né, a entender um pouco como é a carreira. Imagina, ouvir um cara como o Palmiro, que tem aí, passou por tantas coisas, momentos diferentes da carreira, o próprio Heráclito, né? Vários momentos da carreira também, e poder ver como as pessoas jovens enxergam a nossa profissão, né? Que daqui a, sei lá, 20 anos, 30 anos, está acabando a nossa carreira, né, cara? Então, né? E obrigado a você pelo convite. Desde que a gente se conhece, eu sabia que você era um cara nota 1000. Prazer dividir esse caminho com você e agradecer a todo mundo que ficou com a gente até esse ponto do episódio. Aproveita, manda esse episódio para alguém que você gosta e lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. No YouTube, no Spotify, tá em vídeo, se você quiser. Se você não conheceu o Arthur, você pode ver a cara dele aqui.
conhecê-lo pessoalmente. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui e até a próxima. Um abraço. Tchau, Valeu, tchau. gente. Abração, valeu.